Bom dia, abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Está em Éfeso, capítulo 1, versículo 3 em diante. Que Deus continue nos abençoando. Hoje, dia 6/11/2023, mais uma nova mensagem. Vou fazer uma pequena oração aqui, para que Deus direcione esse trabalho. Pai querido e eterno, Deus de misericórdia, Santo de Israel, glorificado seja o teu nome. Pai, sabemos que o teu Espírito mora dentro de nós e que o Senhor venha falar através dele aquilo que o Senhor quer para a tua igreja. E que a gente venha aqui não para anunciar aquilo que nós achamos ou aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor quer para a tua igreja. Pai querido e eterno, meu Deus, Criador do céu e da terra, nós te agradecemos no nome do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e que foi através de teu Filho que tudo isso chegou até nós. Pai querido e amado, nós te agradecemos. Amém. Irmão, estamos aqui numas mensagens sobre para onde vão os mortos e onde estão. Então nós passamos por várias mensagens, né? Passamos por vários versículos. E agora ontem eu fiquei de ir para Daniel e acabou nem dando de ir a Daniel. Daniel 12:2, diz aqui, 12. Daniel 12, vou ler aqui o versículo 1. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve, desde o início das nações até então. Mas aquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Ó, irmão, o grande dia, quando aconteceu esse grande dia, irmão? O grande dia, irmão, aconteceu no ano 70, quando Jerusalém caiu, foi devastada, foi cercada. Está lá em Lucas, capítulo 21, do 20 em diante. Jesus prometeu que viria naquela geração. Está lá em Mateus, capítulo 24, do versículo 29 ao 34. Está lá em Mateus também, capítulo 26, do 59 ao 68, que ele viria naquela geração. E tem várias outras passagens, né, irmão? Está anotado num papelzinho aí, eu não trouxe, mas corrobora para que Jesus veio julgar Israel. Eu não sou de Israel, você não é de Israel, né? Ele veio julgar aquela nação, ele veio julgar as 12 tribos. Então era o povo daquela tribo, daquela nação, daquela época. Ele ficou de julgar aquele povo, que ele disse que eles tinham derramado o sangue dos profetas de Abel até Zacarias e dos apóstolos. Nenhum de nós derramamos sangue de apóstolo, de profeta, nenhum de nós derramamos. Então, ele vem falando que o julgamento era para Israel, era para aquela geração, que os pais deles também tinham derramado o sangue dos profetas desde Abel, os antepassados, né? E ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que te são enviados. Eu te digo que vou cobrar de vocês, desse povo, né? Então, a vinda de Jesus, o julgamento, o grande dia de Jesus, se deu no ano 70. Ele veio
julgou Israel, o templo foi caído em Jerusalém, colabora aqui em Daniel, está falando sobre isso. Então, irmão, os mortos vão para os túmulos. Os mortos, naquela época, os mortos morriam e iam para os túmulos. Outros eram jogados no lixão. Então, quem morria nessa época, antes da cruz de Jesus, antes da morte de Jesus, se dava o nome de Seol, ou Hades, ou se dava o nome de seio de Abraão, lugar de descanso. Seol era lugar de tormento ia quem não era filho de Deus, quem não seguia Deus, quem não era de Israel. Quem era de Israel ficava no seio de Abraão. Dizia, colabora aqui na palavra de Deus. Então, atualizando para os dias de hoje, vamos atualizar isso para os dias de hoje. Para os dias de hoje, irmão, na época de Jesus, no ano 70, Jesus veio, julgou Israel, os mortos ressuscitaram, ele arrebatou o teu povo, arrebatou a tua igreja e levou ao céu. General Tito, filho do imperador Vespasiano, com o seu exército de Roma, invadiu Jerusalém, cercou Jerusalém, levou o povo cativo, tocou fogo, matou muita gente à espada. Tá certo, irmão? Porque lá está falando que Jerusalém ia ser invadida, ia ser cercada, e os filhos de Deus, os filhos que desobedeciam, ia ser massacrado à espada, e aconteceu isso. A história dos Hebreus fala isso, né? O livro dos Hebreus conta sobre isso que aconteceu, né? Isso aqui, irmão, colabora para isso. História dos Hebreus, tá aqui. Eu tenho esse livro, né? Eu estudo, né? Então, a história dos Hebreus conta que Jesus veio no ano 70 e julgou o povo de Israel, julgou o seu povo, julgou a sua nação, levou os que iam para o céu, o povo foi uma parte cativa, e daí para cá aconteceu seu julgamento. Aqui em Daniel está falando sobre isso, corrobora sobre isso. Agora, atualizando isso para os dias de hoje, quando um cristão que é de Cristo, que serve a Ele, não é que diz que é dele, não, é o que serve a Ele, é o que se encaixa no propósito dele, é aquele que Ele chamou, é aquele que é santo, é aquele que é puro, é aquele que é purificado, é aquele que é predestinado, é aquele que o nome está escrito no livro da vida. Ó, irmão, dizer que é de Jesus é uma coisa, e ser é outra totalmente diferente. Ser não é dizer. Ser é você demonstrar no dia a dia que a pessoa olhe para você e que veja que você realmente é um homem de Deus, que você tem um conhecimento das coisas de Deus e que você pratica as coisas de Deus. Ó, irmão, só conhecer também não é o critério. Tem muita gente que conhece. Os chamados homens aí, teólogos da palavra de Deus, que estuda, que tem estudo secular, que eles conhecem. Porém, eles não acreditam e nem obedecem o que diz a palavra. Eles ensinam de outro jeito. São falsos, são cão gulosos, falsos profetas. São mentirosos. São guias, atalaias, cegos, né? Então, irmão, atualizando para os dias de hoje, quando um cristão morre, na hora que ele bate as botas aqui, o espírito dele já aparece lá no trono da graça, para receber o julgamento. Tá certo, meu irmão? Já aparece lá. Ó, irmão, o que não é dele,
aquele que não é dele, certo? A Bíblia diz aqui que ele ressuscitarão primeiro os mortos. Então, naquele tempo, os mortos ressuscitarão, uns para a morada eterna, na luz, e outros para a vergonha eterna. Então, aquela nação, aquele povo daquela época que morreu de Abel, de Adão, até Zacarias, aquele povo, Jesus tinha descido aqui na terra, Jesus julgou aquele povo, e quem era dele, ele levou. Quem não era, ele destinou. Hoje, irmão, o ímpio, quando morre, ele vai para o céu receber a sentença dele? Eu vou fazer uma conjectura minha, de minha parte, do entendimento que eu tenho. Você aí faça o seu. Lá em Apocalipse diz que no céu não entra pecado. Então, se o ímpio morreu e é pecador, como é que o corpo dele vai subir no céu para receber uma sentença? Ou o espírito dele, que é um espírito pecador, se lá não entra pecado? Corrobora lá em Gênesis, quando Deus expulsou Adão e disse que botou no jardim do Éden um anjo com a espada inflamada para que ninguém entre e ninguém saia. Como é que ele vai entrar lá para receber a sentença dele? Eu creio, irmão, que como ele viveu a vida inteira no erro, não acreditou em Deus, eu creio que o espírito dele, quando ele morre, fica no corpo dele e vai para a sepultura, que é o inferno. Separação de Deus total. Deus lá em cima, ele aqui embaixo, no inferno, na sepultura, no lugar de tormento. Separação de Deus total. É o que a Bíblia fala. Isso é uma conjectura minha, que eu tenho do entendimento. Não significa que pode ser assim. Eu entendo dessa maneira. Agora, o que está em Cristo, quando ele bate as botas, já vai direto para lá, morar com Deus, porque Deus arrebata o seu espírito para morar com ele, porque ele viveu aqui acreditando em Deus, se sacrificando, mortificando a sua carne, para vencer o que, irmão? A morte, o diabo, os desejos carnais, que afasta ele de Deus. Então, é isso que eu entendo, certo? Lá em Hebreu vai colaborar com isso, que diz que como os filhos participam de carne e de sangue, desta mesma forma também ele participou, Jesus, para que no seu corpo aniquilasse o poder da morte. Isso, a saber, o diabo. Quem é o diabo, irmão? É a nossa carne, os nossos desejos carnais. Então, o nosso desejo carnal é o diabo. Por quê? Porque ela não se sujeita à lei de Deus. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 7. Está lá em Gálatas, no capítulo 5, 16 ao 21. Está dizendo que a carne não se sujeita à lei de Deus. Ela não herda o reino de Deus. As obras da carne não herdam o reino de Deus. Paulo diz que o reino de Deus não é, Romanos 14, 17, diz que o reino de Deus não é comida e nem é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, irmão, quem não está em Cristo, quem vive na carne, não herda o reino, não tem participação do reino de Deus. No reino de Deus, só participa quem é filho. Só reina quem é filho. Está lá em Romanos 5, 17.
Ok, meu irmão? Está lá em Coríntios, 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17 também. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Saiu a lei, chegou a graça. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Também está dizendo, porquanto agora, quem está em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. Olha, anda segundo o Espírito. Quem anda segundo a carne, ainda está nas trevas. Tá certo, meus amados irmãos? Então, o nosso corpo, quando morre, o corpo físico dos filhos de Deus, atualizando para os dias de hoje, vai para a sepultura. Mas o Espírito já aparece no trono da graça. Seu corpo, a terra vai comer, vai se apodrecer, vai se acabar, e esse corpo seu não vai ressuscitar. Não vai ressuscitar. Se nós lá vamos receber um corpo, a Bíblia não fala como é. A Bíblia menciona aqui que João viu uns anjos que tinham 6 asas. Ó, irmão, eu não vou fazer conjectura nenhuma. Diz que nós seremos como os anjos, espírito ministradores. Então, que corpo nós vamos ter lá, eu não sei. Lá em 1 de Coríntios, do capítulo 15, do versículo 30 e pouco em diante, já chegando no 40, vai falar sobre isso aí. Sobre se tem corpo terreno, tem corpo celestial, né? O que planta não é o que nasce. Está lá falando. Então, esse corpo seu, que vai ser plantado no túmulo, não é o que vai nascer. Tá certo? Então, um nasce de um jeito, o corpo é enterrado de um jeito e nasce de outro. Você planta um caroço de milho, não nasce o caroço de milho. Nasce um pé de milho, cresce, gera uma espiga e depois ele vai gerar os caroços de milho. Então, o corpo é plantado, é apodrecido, se acaba e aí vai nascer o corpo, nasce um corpo espiritual, o qual a Bíblia não dá um respaldo de como a gente ou vai ser, ou Deus revelou a alguém como é que vai ser. Jesus já dizia que nós seremos como os anjos. Tem uma passagem que ele disse, vocês serão semelhantes aos anjos. Lá não se casa, não se dá em casamento. Então, João, lá em Apocalipse, diz que vê os anjos, aí diz que uns têm asas, 6 asas, com 2 cobre os pés, com 2 o rosto e com 2 voa, né? Aí, eu não sei se nós vai ter asa. A Bíblia não me diz, eu não vou entrar nesse detalhe, né? Deus não quis revelar ao homem como é que ele vai ser lá, o que é que ele vai fazer lá, tá certo? Só coraboro com isso aqui. Então, irmão, aqui para os irmãos entenderem, eu vou ler aqui mais um pouquinho. Aqueles que são sábios, reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. Olha, quem é que conduz aqueles às estrelas? Os guia, os atalaia, é os que guiam o povo aqui, né? Olha, mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todos lados em busca de maior conhecimento. Então, irmão, muitos
ia para todos os lados em busca de conhecimento. Não é o que a gente vê nos dias atuais de hoje, não é uma semelhança que a gente vê, apesar de que Jesus já veio, mas a semelhança é parecida, o povo não acredita mais na palavra de Deus. Olha, então eu, Daniel, olhei adiante de mim, estava dois outros anjos, um à margem de cá do rio e outro à margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá antes que se cumpra essas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho que estava acima das águas do rio ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo e meio tempo, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas estas coisas se cumprirão. Quando é que foi quebrado, irmão? No ano 70. General Tito invadiu. Enquanto o pai dele estava vivo, ele era o imperador, ele não podia atuar. Está lá em Tessalonicenses, capítulo 2, eu acho, capítulo 2. O filho da iniquidade, procure. Enquanto o imperador estava vivo, ele imperava, o filho era o príncipe, não podia exercer o cargo dele. O pai dele morreu, ele exerceu o cargo, invadiu Jerusalém, tomou Jerusalém, tocou fogo no templo lá pelo um acidente, pegou fogo, derrubou tudo, acabou-se com tudo, morreu, milhões de judeus morreu. A carnificina foi terrível demais, tem aqui nesse livro, irmão, a história colabora com isso aí. Os soldados saíam pisando em cima dos corpos, que era tanto corpo que saía pisando em cima, era como um tapete, disse que era como um tapete de mortos. Então muitos foram levados cativos, as 12 tribos foram levadas cativos, né, irmão? E aconteceu essa tragédia toda. Aí o 8 diz aqui: eu vi, tá aqui, eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei: meu Senhor, qual será o resultado disso tudo? Então, Daniel viu e perguntou, não entendeu e perguntou qual seria o resultado disso tudo. Mas ele tinha dito aqui que ele selasse o livro até um tempo e um meio período de tempo, e que aquilo não era para aqueles dias, né? Não era para os dias de Daniel. Isso aqui foi após os dias que Jesus morreu, né? Jesus morreu em 33, aconteceu no ano 70. Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Olha, estava selada. Ele não compreendeu, Deus não revelou a ele, porque o livro estava selado. Ninguém sabia o dia, o tempo e o fim. Olha, muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. Olha, quem é que ia levar em consideração? Os sábios. Os ímpios ia levar em consideração, eles iam crer? Não. Ó, irmão, os dias de hoje, a gente diz que Jesus já veio, já arrebatou a tua igreja e já julgou Israel. A religião aí acredita nisso? Não, acredita não. Eles são teólogos, doutor, tem curso de bacharelado, diploma de bacharelado, de doutor, de mestrado. Eles não acreditam nisso. Eles não respeitam a conjugação verbal e não acreditam nisso e não pregam isso, porque prega essas verdades,
traz esclarecimento para o povo, traz conhecimento, tira o povo da idolatria, da mentira, tira o pânico, tira o medo e tira o terror. E o pessoal começa a conhecer, começa a entender e não é mais obrigado a estar dando dinheiro a esse povo, porque eles usam para botar terror, dizendo que o povo rouba a Deus. Tá certo, meu irmão? Então, aqui só quem ia entender eram os escolhidos, é os sábios. É aqueles que o nome está escrito no livro da vida. Olha, depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrifício, o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Olha, depois do sacrifício for abolido. Irmão, depois que Jesus morreu, lá em Hebreu, está dizendo que o sacerdote apresentava dia após dia a oferecer os mesmos sacrifícios que nunca pode aperfeiçoar os que tais coisas praticam. Hebreu 10. Então, Jesus já tinha morrido, o templo estava de pé, ainda existia o ministério de sacerdote, o povo ainda levava as ofertas e sacrifícios para ser apresentado no templo. Jesus já tinha feito o sacrifício uma vez pelo corpo dele, através do corpo dele, mas o povo ainda fazia. Era o símbolo maior de adoração aos judeus. Quando é que terminou, irmão? Quando o templo caiu no ano 70. Então, acabou-se o ministério de sacerdote, acabou-se os sacrifícios, Jesus desceu com seus anjos, a trombeta tocou, julgou o teu povo, levou o que era seu, subiu ao céu, entregou o reino a Deus e agora Deus mesmo reina em nós. E isso está lá em 2 de Coríntios, no capítulo 15, no versículo, eu acho que é 8. Quer ver? Deixa eu ver aqui se é o versículo 8. É em 2 de Coríntios. Segundo é 1 de Coríntios. Deixa eu ver aqui se é. Na 1 de Coríntios, que é 15, eu acho que é 8, é 15, 8. 1 de Coríntios, deixa eu ver aqui, se é 1 de Coríntios 15, 8. Deixa eu ver aqui. Depois disto, apareceu também a mim como a um que nasce fora de tempo. Pois eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Porquanto que tenha sido eu, que tenha sido ele, e isso que pregamos. E é nisso que vocês creram. Então, Paulo está dizendo que Cristo apareceu como um abortivo que nasceu fora de tempo, né? E que ele, pela graça de Deus que foi dada a ele pregou esse evangelho. O evangelho que nós cremos, né, irmão? Esse é o evangelho que nós cremos. É o evangelho que foi pregado a nós. Aí, irmão, o templo foi caído, o sacrifício foi abolido. É o que Daniel diz aqui, ó. Feliz aquele que espera e alcança o fim dos 1335 dias. Quanto a vocês, sigam o seu caminho até o fim. Vocês descansará, então, no fim dos dias, vocês se levantarão para receber a herança que lhe cabe.
Então, irmão, quem esperou, Jesus veio no ano 70 e ele deu a herança a cada um que aguardava e que esperava. Quem resistiu aqueles 1.300 e tantos dias, recebeu o seu galardão da sua obra que praticou, que fez naquela época. A Igreja de Cristo, nenhuma condenação há. A Igreja de Cristo, ela é santa. Está lá em Efésios, capítulo 5, né? Agora, irmão, vamos aqui para Isaías 38, Isaías 38. Isaías 38 está aqui. Vamos aqui, Isaías 38 está aqui. Isaías 38, capítulo 17. Capítulo 17 e diante. Vamos aqui. Vamos ler 17 em diante. Vamos ler aqui. O que é que diz aqui? Olha, vamos ler aqui do 10. Diz aqui Isaías 38, diz aqui o 10, versículo 10, 38, 10. Diz: Eu disse, no vigor da minha vida, tenho que passar pela porta da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos. Olha, aqui está falando que ele teria que passar pela porta da sepultura. Tá certo, meus irmãos? Eu disse, não tornarei a ver o Senhor na terra dos viventes. Não olharei mais para a humanidade, nem estarei mais com os que agora habitam neste mundo. Olha, para onde o Espírito dele, uma revelação, ele não estaria mais com esse povo que habitava neste mundo, na terra. O Espírito dele ia ser arrebatado. Olha, a minha casa foi derrubada e tirada de mim, como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi ennovelada como faz o tecelão. E ele me cortou com um pedaço de tecido. Dia e noite foi acabando comigo. Olha, a casa dele foi derrubada. Olha, irmão, Jerusalém, a casa de Deus, foi derrubada. Caiu, deixou de existir. Foi derrubada, cortada. Aqui, o 11, o 13. Esperei pacientemente até alvorecer, mas como um leão que quebrou todos os meus ossos, dia e noite fui acabando comigo. Gritei com um ardorião, como um tordo. Gemi como uma pomba chorosa, olhando para o céu, enfraquecendo-me os meus olhos. Estou aflito, ó Senhor, vem em meu auxílio. Mas que posso dizer? Ele falou comigo e ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida por causa dessa aflição da minha alma. Senhor, por tais coisas os homens vivem, e por elas também vive o meu espírito.
tu me restauraste a saúde e deixaste-me viver. Foi por o meu benefício que tanto sofri, em teu amor me guardaste da cova da destruição, lançaste para trás de mim todos os meus pecados. Então, por causa do benefício da vida eterna, ele sofreu. E Deus guardaste ele da cova da destruição e lançaste para trás dele todos os pecados dele. Vida de santidade, né? Tá aqui. Pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem a cova não pode esperar pela tua fidelidade. Ó, irmão, para a cova, aonde tu vai? Tem trabalho? Pode cantar? Pode louvar? As obras lá te acompanham? Não, lá é um esquecimento total. Para a cova, aonde tu vai. A tua matéria vai. E o teu espírito? Quem morre sem Cristo, o espírito vai também. Quem morre com Deus, o espírito é arrebatado. Então, pois a sepultura não pode louvar. Olha, para onde vai a matéria, o corpo e o espírito de quem não serve a Deus. Aqueles que descem a cova não podem esperar pela tua fidelidade. Olha, irmão, o ímpio pode esperar a fidelidade de Deus, os benefícios que o eleito vai ganhar? Não, pode não. Não pode esperar a fidelidade de Deus, a justiça de Deus. Por quê, irmão? Porque ele passou a vida aqui, não creu em Deus, não acreditou nas Escrituras. Quando a gente prega, eles não acreditam. Quando a gente fala, eles não recebem. Eles formaram um Deus na mente dele, do jeito deles, acreditam do jeito dele, dizem que é de Deus, e andam aí com ódio no coração, fazendo mal, num caminho de treva, e nem sabe, irmão, que cada dia ele desce mais para as profundezas. Esse é o resultado da humanidade que não quer saber de Deus. Versículo 19, diz aqui: os vivos, somente os vivos, te louvam, como hoje estou fazendo. Olha, os vivos louvam, como hoje estou fazendo. Os de Cristo, irmão, obedecem a Ele, mesmo com falha, mas obedece, mas crê, acredita. Louvam a Deus. Com o que, irmão? Com as suas obras. Cada coisa que você faz, irmão, você está louvando a Deus. Olha, os pais matam, não, os pais contam a tua fidelidade a seus filhos. Olha, passa de geração a geração. A gente conta os feitos de Deus aos nossos filhos. Foi o que Deus mandou por intermédio de Moisés que contasse
os pais, contasse, guiasse os teus filhos, contasse os feitos de Deus dos teus filhos, de que ele tirou o povo lá da terra do Egito. E isso, irmão, foi se perdendo, foi se perdendo, foi se perdendo. E hoje a gente conta os feitos de Jesus, mas ninguém quer acreditar. Ninguém acredita. Olha, o 20. O Senhor me salvou. Cantaremos com instrumento de corda. Olha, aqui, irmão, o profeta estava dizendo que o Senhor já tinha salvado ele. O Senhor me salvou. Salvou de quê, irmão? Desse engano, dessa doutrina falsa, dessa mentira, dessa feitiçaria, porque Jesus aqui ainda não tinha morrido, Jesus aqui ainda não tinha nascido. Então, naquele tempo também existia falsos deuses, falsos apóstolos, falsos crentes, falsos profetas. Olha, todos os dias de nossa vida, no templo do Senhor. Olha, irmão, ele disse que cantava com corda, com instrumento de corda, todos os dias na casa do Senhor. Aonde era a casa do Senhor nesse tempo, irmão? Era em Jerusalém, era no tabernáculo. E onde é a casa de Deus hoje, irmão? Aqui, nosso corpo, nosso templo. Nós cantaremos, nós glorificamos a Deus. Com o que, irmão? Com o nosso templo. Os irmãos, para colaborar isso aqui, aqui Romanos, capítulo 12, abra aí a sua Bíblia, Romanos, capítulo 12, Romanos 12, versículo 1 e 2, olha. Porquanto, irmão, rogo pela misericórdia de Deus, que ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Olha, apresente o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O corpo, irmão, é para apresentar o Senhor em pecado, cheio de imundícia, cheio de avareza, cheio de injustiça, cheio de idolatria, cheio de feitiçaria, cheio de pecado. É para sacrificar, é um sacrifício diário, irmão. É para manter ele santo, é um sacrifício, irmão. Olha, e não amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmão, olha, não se molde aos padrões do... Não vá nos padrões mundanos, irmão. Não vá na conversa dos outros, do mundo, irmão. Olha, transformais pela renovação do vosso entendimento. Irmão, a sua mente aí está contaminada. Você formou um Deus aí do seu jeito, irmão. Não é do seu jeito, não. É do jeito que Deus quer. Olha, é para você apresentar o seu corpo santo, perfeito, agradável. Tem que fazer um sacrifício, irmão. Tem que apresentar ele puro, perfeito. Esse seu corpo, ele é um culto racional. E não se molde aos padrões mundanos, irmão. Ó, irmão, eu trabalho num canto, eu faço frete, e as pessoas não me dão frete.
E tem alguns fretistas que é amigo meu, que eu respeito, e que eles dizem, irmão, o povo aí pede uma propinazinha, um dinheirinho. Ó, irmão, dê, senão não dão frete a você não. Todo mundo dá, eu digo todo mundo não, eu não dou. Ó, irmão, eu não sou todo mundo. Eu sou diferente. Eu sou um cristão. A Bíblia me condena a eu fazer isso. Irmão, quem quiser fazer, faça. Irmão, e lá eles vivem pegando frete direto. Passo o dia trabalhando. E eu passo o dia lá no meu carrinho, de frente, encostado. Não faço frete. Não dão frete a mim. Outros botam até areia. O cliente fala comigo. Lá dentro da loja eles... Sei o que é que eles inventam lá, que o cliente quando chega lá na frente da loja diz que... Não, eu já cestei ali. Paga mais caro, mas vai. Eu faço mais barato, mas os clientes não vão. Né? Por quê? Porque eles confiam. O cliente não me conhece. Aí chega lá, o vendedor bota areia para não ir comigo, chaveca ele, apresenta um outro mais caro, que junto com ele, com o fretista lá de fora, cobra mais caro para poder tomar dinheiro do cliente e dar uma propinazinha ao vendedor. Eu não faço isso, irmão. A Bíblia aqui me condena. Quem quiser fazer, faça. A minha consciência está tranquila. Eu chamo de quadrilha. Não são todos vendedores, mas 98% faz. Lá onde eu estou, lá na Conjol, que é do Alecrim, meu ponto é lá em frente, só existe um vendedor lá que não faz isso. Só existe um até agora. Pode ser que tenha mais, mas tem um lá que não pega dinheiro. Como também lá na Roberto Freire tem uma vendedora também lá que não faz isso. Então, duas pessoas que não faz isso. O resto tudo só indica porque é combinado com o fretista para cobrar mais caro o frete, que é para o fretista dar a propina ao vendedor. O vendedor, quando ele vende a compra a você, ele já ganha o dinheiro dele. Isso é avareza, isso é mau caratismo, eu chamo de quadrilha, né? Mas tem cliente que prefere pagar mais caro e o problema dele, o dinheiro é dele, está sendo roubado, é ele que está sendo roubado, é ele que quis. Então, né, irmão? Então, eu não me modo aos padrões deste mundo. Eu tenho que manter santo, tenho que cumprir, que a palavra de Deus diz aqui. A gente somos perseguidos, somos. Jesus disse, olha, antes de perseguir vocês, me perseguiram. Mas tenha bom ânimo. Ele disse, eu venci o mundo. E ele diz que nós somos mais do que vencedor. Ó, irmão, não é a perseguição, não é a tribulação que vai me separar do amor de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 5, né? Romano aqui no capítulo 5. Quanto mais persegue a gente, mais fé, mais coragem a gente tem. Olha, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Olha, irmão, eu creio nessa palavra, que Deus me justificou e que eu tenho que cumprir com isso aqui. Então, eu estou justificado. Quem está justificado tem culpa de alguma coisa? Tem não. Eu posso ser culpado diante dos homens aqui. Os homens podem me culpar, certo? Mas eu creio nessa palavra, que ela é santa, e que diz que ele me justificou. E eu estou em guerra com Deus, irmão? Estou não. Olha, minha consciência tranquilinha. Agora, já se eu vivesse na corrupção,
aceitando suborno e propina, a minha consciência não era tranquila. Eu não tinha paz com Deus. Irmão, eu sei para onde eu vou. Eu sei de onde vim. E eu sei para onde eu vou. Eu sei quem é meu Senhor e eu confio nele. Olha, tendo sido, pois, justificado pela fé, olha, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, irmão, eu tenho paz com Deus. Eu sei que ele me justificou. Eu confio nisso, eu creio nisso, eu acredito nisso. Vou morrer acreditando nisso. Posso ser até louco, mas eu creio nisso aqui, olha. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, olha. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé. E esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ó, irmão, eu estou firme. Eu tenho a esperança. Essa esperança que foi me dada pela graça de Deus, a graça que foi me dada, a graça que vive em mim. Eu tenho essa esperança e estou firme nesta graça. Ó, irmão, foi Ele que me deu. Foi Ele que me deu. E eu me glorieio nessa graça. No que eu ando fazendo. Tenho que obedecer a ela, olha. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ó, irmão, é aqui que eu me glorei. Porque quanto mais eu sofro tribulação e perseguição, olha o que é que vem para mim. Olha como é bom estar na mão de Deus sendo perseguido, do que estar na mão de Deus perseguindo alguém. Quando você está sendo perseguido, quando você está na mão de Deus sendo perseguido, olha o que é que você recebe. Olha. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabendo que a tribulação produz perseverança. Olha, irmão, quanto mais me persegue, mais eu me mantenho na minha perseverança, na minha esperança. Olha, produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. Olha, irmão, quanto mais você persevera, mais ela produz um caráter aprovado. Possa ser que o meu caráter, os homens aqui não aprovem, mas ela é aprovada por Deus. Pedro escreve na sua epístola, ele diz, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ó, irmão, eu não quero obedecer esses homens aqui da terra. Eu não quero me moldar ao padrão deles aqui, não. Eu quero me moldar ao padrão de Deus. Ó, irmão, Deus me aceitando, tá bom demais. Ainda que eu seja rejeitado por toda a humanidade, que toda a humanidade tenha ódio de mim, que não goste de mim, que não faça nada por mim. Eu prefiro morrer nesse amor aqui, nessa perseverança aqui. Olha, a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. O caráter aprovado produz esperança. A esperança não traz decepção. Ó, irmão, a esperança, ela não traz decepção. Ela traz certeza, convicção, clareza. Ela não me decepciona. Tá certo, meu irmão? Então, eu estou firmado nesta palavra, nessa verdade. Olha. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Olha, irmão, o amor, o Espírito Santo que Ele derramou dentro de mim, a esperança, o caráter, e que não traz decepção, traz convicção, traz certeza, a esperança,
o Espírito de Deus que ele derramou sobre mim não traz confusão, não traz dúvida, não traz incerteza. Ela traz certeza, ela traz fé, ela traz justiça, ela traz a luz. O amor de Deus está derramado sobre o meu coração. É nisso que eu vou me manter, irmão. É nessa convicção, é nisso que eu creio. Eu não arrego aqui nem um milímetro. E sei a quem eu sirvo. Eu sirvo a um Deus todo-poderoso, que na hora certa ele faz, ele age a meu favor. Ele está comigo, ele está dentro de mim, ele mora dentro de mim, ele guia meus passos. Aqui, olha, 6. Que o Espírito Santo, irmão, que ele já derramou, não vai derramar. O Espírito Santo de Deus mora dentro de mim. Eu já nasci com ele. Então, se alguém aí disse que não tem, então esse tal não é dele, né? De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Olha. Quando no tempo ainda éramos fracos, ainda vivia nos desejos mundanos, irmão. Vivia que nesse outro povo vive aí hoje. Nós era fracos, acreditava nessas mentiras. Então, nós era fracos, mas no devido tempo, Cristo veio, morreu, olha, ele já morreu, já fez, já derramou. Nós agora não somos fracos, somos fortes. Olha, dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Olha, irmão, quem foi que morreu por mim? Foi Jesus. Então eu tenho que moldar os padrões de quem, irmão? De Jesus. Eu não vou moldar os padrões, irmão, do mundo aí. Então, irmão, Jesus, ele morreu por nós. Ele deu a vida eterna por nós. E vamos dar glória a Deus e vamos viver nessa convicção, nessa certeza. Só para encerrar, irmão, Salmo 6. Podemos aqui chegar no Salmo 6. Salmo 6, olha o que é que diz aqui. Salmo 6. Salmista aqui, vamos ver o que é que diz o salmista aqui. Salmo 6, vamos aqui, meu irmão, Salmo 6, versículo 5, diz aqui, Salmo 6, versículo 5, diz: os arrogantes não são aceitos na tua presença, odeia todos os que praticam o mal. Olha aí, irmão. Olha, vou ler aqui. Vamos ler do 1, bora. Salmo 6, diz aqui: escuta, Senhor, as minhas palavras. Considere o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro. Rei meu e Deus meu, pois é a ti que imploro. De manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com a esperança. Ó, irmão, o salmista aqui clamava e pedia ao Senhor que ele estivesse atento, que ele ouvisse a oração. De manhã ele ia clamar ao Senhor e ele ia esperar com paciência no Senhor. Ele ia esperar pela resposta do clamor do Senhor. Ele ia aguardar com esperança. Olha, tu não és um Deus que tem prazer na injustiça. Comigo o mal não poderá habitar. Olha, irmão, o mal pode habitar no templo de Deus? Não, irmão, pode não. Comigo não habita o mal. Comigo não habita as trevas. Comigo não habita a injustiça. Ainda que eu erre aqui e acolá, irmão, porque a gente sempre falha, a gente erra. Não vamos dizer que erra. Mas eu não tenho prazer em fazer o mal. Eu não tenho prazer em fazer injustiça.
Eu não faço, irmão. Não faço injustiça. Faço não. Tenho muito temor, tenho muito medo de fazer injustiça com os outros. Porque o castigo de Deus, ele é justo, irmão. Ele é justo. Olha. Tu não és um Deus que tem prazer na injustiça. Comigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Olha, irmão. Os arrogantes, os avarentos, os idólatras, os mentirosos, os injustos, os pecadores, são aceitos na presença de Deus? Tem parte nenhuma, irmão. Não tem parte nenhuma. Olha, os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeia todos os que praticam o mal. Olha, Deus não aceita os arrogantes na sua presença. E nem aceita todos que praticam o mal. Olha, destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros. O Senhor detesta. O Senhor detesta. Olha, irmão. Pesado, né? Quantas pessoas não se encaixam aqui, né, irmão? Nessa humanidade velha. Vive aí uma vida velha toda desregrada. Nem sabe, irmão. Nem sabe que está descendo a sepultura. Não tem entendimento, irmão. Não aceita. Não estuda a Bíblia. Não lê. Não compreende. Forma um Deus aqui na mente dela e quer que Deus se molde aos padrões mundanos que ela imaginou, que ela criou o Deus aqui do jeito dela e que Deus tem que se moldar ao que ela pratica, ao que ela faz. E vai fazer orações dizendo, Senhor, perdoe disso, perdoe daquilo. Oração de si para si. Deus não perdoa, irmão. Deus perdoa quando você se sacrifica e obedece a isso aqui. Aí Deus ouve a sua oração. Aí Ele é contigo. Ele é na tua vida. Diz aqui, olha. Destrói, Salmo 6, versículo 6. Olha. Destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros. O Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. Com temor, me inclinarei para o teu santo templo. Ó, irmão, ele disse que entraria na casa do Senhor. Aonde era a casa do Senhor nessa época? Era nos tabernáculos. Era o templo de Jesus, era em Jerusalém. E onde é o templo do Senhor hoje? Aqui. Então, o Senhor está no templo dele. O Espírito mora aqui. Eu tenho que andar em santidade. Eu tenho que viver em santidade. Conduz-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim. Olhe, pratique a justiça. Faça o meu caminho, Senhor, que eu seja reto. Aplane em caminhos reto, plano, sem buraco, sem armadilha, sem injustiça, sem mentira, sem pecado, com verdade, com temor, com sinceridade. O 9, olha. Com justiça, olha o 9. Em seus lábios não há palavra confiável. A mente deles só tramam destruição. A ganância é um túmulo aberto.
e com língua engana sutilmente. Olha o que é que os ímpios faz, irmão. Olha o que é que anda na mente, no lábio e no coração deles. Olha, em seus lábios não há palavras confiáveis. Não há palavra de justiça, não há verdade. A mente dele só trama destruição. Olha, não trama justiça, não trama verdade, não trama bondade, só destruição. Olha, a garganta é um túmulo aberto. Olha, irmão, para onde vai os mortos? Jesus já comparava os fariseus como um sepulcro aberto, que por fora era uma coisa e por dentro era outra. Não é o que a humanidade anda aí? Com sua boca diz uma coisa, mas com suas ações, olha, com a língua engana sutilmente. Olha, com a língua engana sutilmente, com mentira, com malícia, com avareza. Olha, condena, ó Deus, caiam eles por suas próprias maquinações. Ó, irmão, o salmista aqui pede para que condene eles. Por quê? Pelas suas próprias astúcias, pelos seus próprios enganos, pelas suas próprias obras que maquilam, Deus julga eles. Olha, Deus tem a misericórdia, né, irmão? Deus tem a misericórdia desse povo. Olha, expulsa-o por causa dos seus muitos crimes, pois se rebela contra ti. Olha, irmão, tá vendo? Julga pelas suas obras, pelas práticas dos seus crimes, pelos seus feitos, pois se rebela contra os seus feitos, irmão, são contra Deus. As suas práticas são contra Deus. Olha, alegre-se, porém, todos os que refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Entenda sobre ela a sua proteção. Em ti exulte os que o amam, o teu nome. Ó, irmão, em Deus habite a alegria, as boas obras, as boas coisas, o bom entendimento, a justiça, a verdade. Olha, pois tu, Senhor, abençoa o justo e o teu favor protege como um escudo. Olha, irmão. Irmão, viver em paz, não ter guerra, ter amor, ter compaixão, ter misericórdia. Ó, irmão, lutar pelo bem, lutar pela justiça, pela verdade, pela sinceridade. Ó, irmão, é um escudo. O inimigo, ele não lhe derrota. Ele até tenta lhe atingir, mas você não é atingido. Por quê? Porque os dados inflamados dele não penetram em você. Porque você está com escudo. O dado vem e bate, foge de você. Eles perseguem, eles fazem injúria contra você, mas você está blindado, você não deixa entrar o mal no seu coração para você pagar com a mesma moeda. É eles fazendo o mal e você pagando com o bem. É eles amaldiçoando e você orando por eles. É assim, meu irmão. E Deus proverá, porque o Deus, Criador do céu e da terra, Ele é conosco. Ele nos protege. Ele nos abençoa. A gente passa angústia? Passa dificuldade? Passa peleja? Passa. Mas a alegria de estar diante da presença de Deus é maior. A graça dele nos basta. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tirou. Bendito o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Irmão, se inscreva no canal, dê um joinha, dê um like. Compartilhe, irmão, com os irmãos aí.
palavra de edificação, de exortação e de consolação. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Amém. Em nome de Jesus. Amém.